Bom dia, meus irmãos, paz e graça a todos, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um momento de adoração ao nosso Deus. Vamos marcar presença no céu, amém? Vamos ocupar o nosso lugar em Cristo, amém? Glória a Deus. Eu vou sempre começar assim, para você saber que você é importante, né? O projeto de Deus não falha na nossa cabeça, mas não falha no coração de Deus, nem no andamento, porque a palavra de Deus não pode voltar, né? Não pode falhar, não pode voltar vazia, entendeu? Então nós é que temos que aprender todas essas coisas. Então nós vamos lá, repetindo, né? Tomar o nosso lugar em Cristo, né? Se apresentar diante de Deus através da oração, como cidadão celestial que adora, que glorifica, né? Que ora, que clama ao Senhor, amém? E com certeza, né? Se nós temos o nosso lugar em Cristo, nós temos a nossa posição, nós temos autoridade e tal. Então, nós vamos aprender, vamos estar sempre aprendendo a estar envolvidos com Deus, mas com responsabilidade, né? Com consciência, entendendo o que é para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar sobre isso. Né? Alguém quer saber, graças a Deus, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos ser crente à toa, né? Desligado do corpo, né? Fora da comunhão, não tem entendimento, não se apresenta, não é verdade? Diante de Deus, então tudo isso é importante. Nós vamos ser o que Deus nos chamou para ser. Ou seja, nós vamos ser cidadão do céu, nós vamos ser sacerdote, nós vamos ser, né, conforme o Senhor programou, o Senhor preparou, né? Tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Convém orar, né? Orar, louvar, adorar, tal. Mas nós temos consciência. É muito importante, nós temos essa consciência da verdade, por que nós cantamos, por que nós adoramos, por que nós oramos, por quê, né? Ou seja, nós fazemos parte do reino de Deus, estamos no corpo, temos o nosso lugar no corpo, né? Assumimos responsabilidades uns com os outros, né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Esse assunto é bem difícil de entender, né? Pelo jeito, né? É bem complicado de entender. Mas nós vamos, né? Nós vamos já adorar ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, porque assim convém, né? Mas antes eu quero passar para vocês o texto, né? Eu quero que vocês abrem lá a palavra de Deus, tá? No livro de Efésios. Efésios, que é o livro, eu costumo dizer que esse é o livro da igreja, né? Efésios, glória a Deus, mas nós vamos para o capítulo 1, e nós vamos pegar aqui na versão transformadora, que é uma versão que eu tenho gostado, né? Porque ela fala diretamente, sem rodeios, né? Sem palavras difíceis. E se houver necessidade, a gente explica alguma coisa, né? Não podemos explicar tudo, mas podemos explicar algumas coisas, ok? Glória a Deus. Bem, nós vamos ler aqui, vamos ler o versículo-chave. O versículo-chave, deixa eu ver onde está, que eu ainda não achei, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, honras a Ele, glória a Deus. Louvado seja Deus, vamos lá, né? Aqui, capítulo 1, eu ainda não achei, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Aqui o versículo 10, tá bom? Versículo-chave, o nosso versículo-chave é e o plano é.
este, o plano de Deus é este. Então, Deus tem um plano, tem um projeto. Todos nós, graças a Deus, nós somos conscientes, né? Nós somos conscientes da verdade, né? Somos conscientes da verdade. Saber que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, isso é maravilhoso. Mas não é uma coisa assim, né? Ah, Deus tem plano, Deus tem plano, ó, Deus tem propósito, né? E a pessoa não explica qual é o plano, né? Qual é o plano de Deus, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Tudo ok? Ok aí a versão transformadora? Ok aí a live? Ok a internet? Tudo ok? Então vamos lá, né? Nós vamos adorar o Senhor agora com alguns louvores. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de sua glória, respirar o seu amor. Em tua presença sou cheio de sua glória, sua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo Trino Deus. Aleluia. Vamos abaixar o tom aqui, ok? Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Deve ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de sua glória, respirar o seu amor. Em tua presença sou cheio de sua glória, sua vida em mim, sua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, oh, soberano e amado, glorioso, santo Trino Deus. Amém? Todas as vezes, né, que nós somos chamados, né? É interessante que tudo começa, é um convite, né? Convite a participar da graça de Deus. E muitas pessoas falam assim, né? Ah, eu não quero ser crente, né? A religião, né? Crente, né? Eu não quero ser crente. Eu, hein? Ser crente. Deus me livre de ser crente. Né? Na verdade, a ser crente, esses crentes são tudo chato, né? Na verdade, o crente, ele tenta viver dentro da vontade de Deus, e além de tentar, de lutar para viver a vontade de Deus, ele quer que os outros também vivam, né? Ele quer que os outros também estejam. Imagina um pai que tem filhos, tem esposa, né? Imagina um filho, uma pessoa que tem pai, que tem mãe, que tem família, né? Queremos o quê? Queremos apresentar o melhor. Então tudo começa o quê? De um convite, né? Olha, você quer aceitar a graça, né? Tem algumas igrejas que dizem assim, ó, aceitou a graça. Aceitou. Tem outros que falam assim, olha, eu me converti. Tem outros que dizem assim, eu aceitei Jesus, né? Na verdade, tem gente que diz assim, eu aceitei a lei, né? Eu entrei para a lei dos crentes. Né?
Mas a maioria das pessoas, eu não digo todos, né? Mas a maioria das pessoas não entendem o que é fazer parte de um plano e de um projeto de Deus, né? Primeiro a gente precisa saber que esse projeto ele já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, porque Deus criou o mundo com esse propósito, não é verdade? Antes disso, ele já tinha um plano, tinha uma ideia, né? Ele teve um projeto, glória a Deus, né? Tem até um louvor que diz, né? Jesus, plano maior, oh, nunca chega atrasado, tua hora é perfeita, tua vontade, linda. Tô aprendendo aqui. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Então começa, mano. É só esperar acontecer, só continuar e não deixar que as lágrimas passem o olhar, não deixar que a tristeza toma conta do caminhar, olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada nem ninguém pode impedir. Jesus, plano maior, melhor, nunca chega atrasado, tua hora é perfeita, tua maneira a mais linda. Eu só quero tua vontade, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. É pouco, né? É pouco que a gente fala a respeito disso. Muitas pessoas estão na igreja para ser crente, para cantar. Sabem que, né? Todo mundo sabe que cantar louvando a Deus, é claro, tendo como objetivo a Deus, isso é maravilhoso, né? Traz libertações, né? Todo mundo sabe que orar é uma obrigação do crente, é um dever do crente, né? Manter essa comunicação com Deus, né? Essa comunhão com Deus. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que tem que ir para a igreja, né? Todo mundo sabe isso. São coisas que ensinam todo dia. Porque, na maioria das vezes, pontua, né, o essencial, né? Vai pontuar o essencial, não é verdade? Mas poucas pessoas pegam esse assunto, esse projeto, esse plano e desenrola. Para que as pessoas tenham consciência, porque a ideia é o quê? É você ter consciência. E qual é o projeto de Deus? E qual é o plano de Deus, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, dentro da possibilidade, né? Enquanto nós estivermos juntos, nós estaremos aí falando para vocês, trazendo da parte de Deus algumas coisas, né? Quero lembrar, né, que eu também aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito porque, querendo ou não, eu preciso buscar. Eu preciso garimpar a palavra de Deus, né? Então você acaba sendo um instrumento de Deus na minha vida, né? Me forçando a isso, né? Me forçando a isso. Que isso é ótimo, é maravilhoso, né? Porque sempre tem que ter alguém que puxe, né? Que realmente venha maestrar, né? Venha maestrar. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos hoje falar sobre isso, sobre a vontade, plano
plano, né? É assim que nós falamos? Versículo 10, o plano de Deus, né? O plano de Deus, plano de Deus ou projeto de Deus, o que você quiser, tá bom? Então nós vamos falar aí sobre isso, né? Ontem nós falamos de João 14, né? Na verdade, nas revelações de Jesus, nós falamos o quê? Que muitas coisas as pessoas tiram literalmente, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então as pessoas pensam assim, né? Tem um monte de casinha lá, né? Tem um monte de casinha no céu. Pelo menos era o que eu pensava, né? Quando eu me converti, eu pensava, lá no céu tá cheio de casinha, né? Não é verdade? E nós sabemos que casa é para quem sente frio, para quem casa, para quem gera filhos, né? Para quem está num corpo físico, não é verdade? Então nós entendemos que Deus constrói, Ele não habita em templos, em construções humanas, como diz lá no livro de Atos, né, amor? Capítulo 17, né? Ele não habita, né, em templos feitos por mão de homens, ele, como se necessitasse, né, de alguma coisa. Não. E ele mesmo diz, né, em Salmos, ele diz assim, que casa me edificarias, né? Ou seja, nós temos, né, podemos ter assim, essa alegria de querer construir uma igreja, trazer o povo para, mas é para o povo, não é para Deus, né? Deus não precisa da casa, né? Das paredes, não é verdade? Deus não precisa disso. Então, Ele mesmo faz, Ele é Deus, amém? Ele é Deus, então Ele faz a casa que Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Então, quando fala assim, ó, na casa do Pai há muitas moradas, isso quer dizer que tem um monte de casinha, né? Tem pessoas que pensam, que analisam literalmente, né? Está escrito. Deus faz isso para a gente entender melhor, né? Mas não que seja. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aqui hoje desenrolar aqui alguma coisa dentro daquilo que o Senhor nos quer instruir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Aqui eu vim para te ser. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Ó, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui em mim, não os seus propósitos. O meu coração é o teu altar. Ó, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nós colocamos a sua presença nesta manhã,
para invocar, para chamar, para bater a sua porta, meu Deus, para querer a sua presença, para entender a sua presença, para viver a sua presença, Senhor. Oh, meu Deus, poucas coisas nós conhecemos, poucas coisas nós entendemos, meu Deus, mas convém, meu Pai, a cada dia nós buscarmos, meditarmos, ler a palavra, buscar conhecimento, entendimento, Senhor, nos aprofundar no oceano do Teu Espírito, Pai. Senhor, e nesta manhã nós queremos, meu Deus, pautar, Senhor, nossas vidas, alinhar nossas vidas, Senhor, com o Teu reino. Ó Pai querido, nos envia o Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de graça, meu Deus, a graciosa graça, a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Que nesta manhã, Jesus, nós possamos ser cheio da vida, cheio da palavra, cheio de Deus, cheio, Senhor, da Tua presença, Pai. Senhor, fica conosco, eu te peço em nome de Jesus, estabelece, Senhor, a sua vontade, estabelece, Senhor, o teu reino aqui na terra, faz a sua vontade, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, hoje nós vamos dar continuidade à nossa campanha, campanha de oração, Cordão da Fé, onde eu, vocês e Deus estaremos juntos para exaltação do nome do Senhor, para a alegria de Deus, ver a família reunida, Vamos assim falar uma linguagem mais simples, Para a alegria de Deus, Deus quer a família reunida, nós, os seus filhos, a mesa pronta, glória a Deus, E nós possamos banquetear com o Senhor. E qual é a comida? Claro, A palavra é a verdadeira comida, A palavra é a verdadeira bebida. Jesus diz em João lá, Minha carne é a verdadeira comida, João 6, Minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da palavra de Deus. Se você me perguntar, eu falo assim, realmente, É uma loucura, Pensar que a Bíblia, é alimento, Para qualquer um intelectual, diria que isso é loucura, Mas se Jesus disse que a Bíblia é alimento para as nossas almas, e ela vive, ela se fortalece através da palavra, então eu devo buscar, esse alimento que jorra para a vida eterna. Amém? Conseguiu, amor, colocar? Consegui. João 6, glória 55. A Deus. João 6, 55. João 6, 55, Glória a Deus, Opa, o evangelista Alessandro está com a gente, Seja bem-vindo, evangelista Alessandro, Deixa me ver aqui, glória a Deus. João 6, 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, Ontem nós falamos de revelações de Jesus, e aí, olha os judeus aí, batendo cabeça, Quando ouviram que Jesus disse, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida, e os judeus não podem comer sangue, então imagina a confusão que deu, A confusão. A Bíblia diz que eles deixaram Jesus sozinho praticamente, Foi a época que Pedro, falou assim, Senhor, a sua palavra foi muito dura, Pedro? O Senhor bateu, O Senhor bateu legal, bateu pesado, E o Senhor disse para Pedro assim, não está feliz, Pedro? Vai também, vai embora, Não gostou? Porque realmente eu vou comer carne de gente, eu não sou canibal, Eu vou beber sangue de gente, mas a Bíblia diz que não pode beber sangue, puxa vida, Atos, Atos, se eu não me engano, qual é o versículo? Atos 19, se eu não me engano, João 6,60 fala isso. Não é? Então, o pessoal foi embora, fugiu, Foi embora. Esse cara é louco, porque é loucura as coisas de Deus. Mas aí, nós que somos a igreja do Senhor, que garimpamos, tal, nós sabemos, a carne do Senhor é a palavra, E o sangue do Senhor é o espírito da palavra, Ou seja,
a letra sem a palavra, a letra sem o espírito é apenas letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Mas a letra com o espírito, ela é vida. Amém? Então isso te traz o quê? Te traz uma outra vertente, na verdade, que tudo desenrola espiritualmente. É por isso que Jesus disse, né? Os espirituais entendem bem tudo. Os espirituais entendem bem tudo. Então você tem que entender espiritualmente, entender fisicamente, né? Literalmente, né? Espiritualmente e literalmente. Então quando Jesus fala assim, olha, você comer minha carne, né? Beber meu sangue, né? Não é para ser canibal, né? Não é para ser canibal. É para comer a palavra. Lá no livro de Apocalipse diz o quê? Diz assim, né? Ô João, pega essa palavra e coma. Né? Coma, não é assim? Quando João pegou o livrinho, e Deus falou para ele assim, coma, né? Na verdade, Jesus, né? Coma, o anjo, né, disse, né? O anjo disse, né? Coma essa palavra, né? Coma o livro. E ele comeu o livro, né? Literalmente, é verdade? Mas na verdade é para nos dar uma ideia que a Bíblia deve ser comida, sabe? Imagina que você tem aí uma Bíblia, né? Você tem uma Bíblia gigante na sua casa. Essa Bíblia gigante, ela é um bolo de chocolate branco, que a minha esposa gosta de chocolate branco, né? Então assim, um bolo de chocolate na mesa e você começa a fatiar aquela Bíblia grande de chocolate branco e começa a comer, né? Claro, né? Chocolate é fácil comer, fácil entender, né? Mas agora imagina você comer a Bíblia, né? Porque é a Bíblia que vai te trazer vida, vida na tua alma, vida no teu espírito. Então as coisas de Deus é loucura mesmo. Então ontem nós falamos de revelações de Jesus. Jesus falava umas coisas que não tinha nada a ver, né? E só quem vai entender é quem garimpar a palavra de Deus, né? É Mateus que diz no seu capítulo 22, né? Examinai as escrituras. Mateus capítulo 22 diz assim, examinai as escrituras, porque convém ter nela a vida eterna, né? É garimpar. Quando eu falo garimpar, examinar, quer dizer estudar, se dedicar a estudar, porque você vai conhecer, né, a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, né, dar um abração nos nossos irmãos, glória a Deus, né? Já temos aí com a gente o nosso querido irmão, que eu tô quase dando, né, a conta para ele, o Alessandro, né? Porque ele não entra mais na live, né? Não está assistindo o pastor, não está assistindo no sentido de ajudar, né? Assistir não precisa assistir não, né? Assistir não ajudar, assistir, como os anjos assistem a Deus. Essa linguagem, tá? Eu tô quase mandando você embora, Alessandro, né? Quase mandando, dando a conta para você, né? Tem uma semana que eu não te vejo, tá? Agora que ele não entra mesmo. Brincadeira, Alessandro. Quando você puder, assim, eu sei que você é um homem de Deus, tem muito compromisso, né? Tá certo? Então, por favor, tá, Alessandro? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Bem, vamos lá. A Cleidinha está com a gente, né? Coisa linda, Jesus, né? Vamos lá, quem mais? Vamos lá, Rosita, minha irmãzinha Rosita. Seja bem-vinda, Rosita, à nossa campanha de oração, né? Glória a Deus. Améria Maluf. Opa, benção. Maluf, você é parente do... Como é que é o nome dele? Paulo Maluf. Paulo Maluf? Você é parente do Paulo Maluf? Eu acho que é, hein? Maluf? O Maluf não é um número, não é um nome comum, hein? Hein, Méria? Fala aí, conta aí, tá? O Zequinha, o nosso amado e querido irmão Zequinha. Claro, Regiane, não dá pra desligar, né? Quando a gente pensa no Zequinha, pensa na Regiane. Abraço em todos, nas filhotas, nos genros, nas netas, nos bisques, vão chegar logo, se Deus quiser, né? Glória a Deus. Vamos lá, Lucilene Fontes. Lu, Deus abençoe. A Elaine,
Deus abençoe. A Rosita, já falei. Glória a Deus. Quem mais? E hoje quem foi nossa menina? Eu, com certeza. Nossa menina primícia. A minha esposinha. Glória a Deus, né? Se a Regininha estivesse aqui, ó. A Regininha, ela dela, estava ó, na hoje porta, eu mas consegui. alguém empurrou a Regininha e entrou na frente, né, Regininha? Glória a Deus. Bem, irmãos, Deus abençoe a todos. É tudo brincadeira, é tudo bom, né? A gente, agora nós vamos falar sério. Nós vamos falar das coisas de Deus seriamente, né? Eu sou brincalhão, mas eu sei dividir, eu sei separar, né? Efésios capítulo 1. Nosso versículo chave é o versículo 10. E o nosso tema é plano de Deus. Plano de Deus, o projeto de Deus. Plano de Deus, o projeto de Deus, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, né? Pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. A gente é alguma coisa pela vontade de Deus. Começa aí, né? A vontade de Deus que rege. A vontade de Deus rege toda a vida no planeta, no céu, abaixo da terra. A vontade de Deus é da vontade de Deus. Então, prescreve e executa. Amém? Prescreve e executa a vontade de Deus. Seguidores fiéis, diz assim, escreva esta carta ao povo santo em Éfeso. Povo santo é todo aquele que foi tirado do mundo para servir o Senhor. Tá? Então não fica aí falando, mas eu não sou santo, né? Tem gente que acha que santo é aquela pessoa que, né, não tem pecado, né? Tem pecado, aquele que é um anjinho, aquela auréola, né, na cabeça, tal, né? Santo significa separado. Amém? Seguidores fiéis de Cristo Jesus. Isso aqui é o que nós devemos ser, né? É uma indicação de que o povo de Deus precisa ser fiel a Deus, né? Porque senão não dá, não vai, né? Seguidores fiéis de Jesus Cristo. Nós não pregamos para ser seguidores de nós. Nós não pregamos para ser seguidores de igreja, né? Nós pregamos para sermos igreja, não seguidores de igreja, mas ser a igreja, né? Que Deus, versículo 2, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, que deem graça e paz. Amém? Ele começa aqui com a graça e com a paz. Graça porque é aquilo que nós não merecemos. E a paz é aquilo que a gente recebe quando recebe o Espírito de Deus. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Amém? Então o Senhor, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares ou nos domínios espirituais, né? Nós temos lugar. Então vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui, porque assim é importante a gente ter consciência. O que é ser crente, né? Tem muita gente que acha que ir para a igreja é ser crente, né? A igreja é um lugar popular, né? Um lugar que todos podem frequentar, né? É livre. A pessoa vai, né? Pode, todos, independente da religião, pode ir para a igreja. Mas nem todos conhecem e entendem a vontade de Deus, né? Então é importante a gente destacar a vontade de Deus. Então ele diz assim, todo louvor seja dado a Deus, destaca, né? Dá exclusividade a Deus. Por que Deus? Porque Ele é Senhor e domínio de todas as coisas.
Ele criou, ele fez, ele projetou, ele planejou antes de fazer. Então, ele, o domínio é a ele. A honra e a glória é a ele, a Deus. Todas as bênçãos, todas as curas, todos os milagres vêm da onde? De Deus. Todos os dons vêm de Deus. Você fala de derramamento do Espírito, né? Vem de Deus. Mas é um projeto de Deus. Tá certo? Vem de Deus. Você vê que ele diz assim, ó, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele diz, e quem nos abençoou com todas as bênçãos foi quem? Deus. Observa, analisa. Porque às vezes a gente lê e a gente passa por cima de um monte de coisa, né? A gente vai lendo e a gente tem o hábito de escolher um versículo, uma passagem, uma palavra, né? Olha, veja bem, todo louvor seja a Deus. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor seja a Deus. E diz que nos abençoou. Deus nos abençoou em Cristo. Então, até Jesus Cristo é uma bênção dada por Deus para nós, né? Nos abençoou em Jesus Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então eu preciso estar em Cristo, né? Porque quando Jesus ele venceu, eu venci também. Quando Jesus ele recebeu a missão, eu recebi também. Quando Jesus sentou à direita de Deus, eu sentei também. Então eu preciso estar onde? Em Cristo, né? Então é muito importante a gente entender isso, que a gente passa batido, né, com essas coisas, né? Existe tanto código na Bíblia, né? Um dia eu vou pregar sobre o código da Bíblia, né? Existe tanto código, tanto entra e sai, tanto entraves na Bíblia, que se a gente não analisar, a gente nunca cresce, nunca é edificado no conhecimento de Deus. Aí diz assim, ó, mesmo antes de criar o mundo. Então, vamos lá? O plano de Deus, a vontade de Deus. Então, vamos lá. Eu tenho um plano, né? Eu tenho um plano. Então, eu tenho um plano. Eu não executei o plano. Eu tenho um plano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar, vou fazer um projeto, né? Você pode ver que em Gênesis, capítulo 1, ali no versículo 3 ou 4, se eu não me engano, diz sobre a luz, não diz? Não é verdade? Pega lá, amor, capítulo 1 de Gênesis, se eu não me engano, versículo 4, ele diz assim, né? E disse Deus, haja luz, né? Que não era a luz da lua, nem a luz do sol, nem das estrelas. Gênesis 1, 3. Ele diz assim, e haja luz, né? Muitas pessoas confundem essa luz com a luz do dia, do sol, da lua, das estrelas, dos luminares. Essa luz não é a luz dos luminares. Essa luz é a luz do conhecimento. Aí você fala assim, mas Deus não tinha conhecimento, né? Muito bem. A luz é uma ideia. Já viu que as lampadinhas, né? Não tem aquelas pessoas que têm uma ideia? Que nem como é que é o lá do tio Patinhas lá, como é que é aquele velhinho que né, nas revistinhas parece lá, né? Eu não lembro aquele personagem que ele tinha ideias, ele criava coisas, né? É um pato também, né? Tudo pato, né? Porque lá no campo do tio Patinhas tudo era pato, né? Professor não sei o quê, né? Professor não sei o quê. Se puder me ajudar aí, me ajuda aí, né? A minha comissão de frente me ajuda aí, tá? Então, aí ele colocava aquela luzinha na cabeça, né? Que tipo, tive uma ideia, né? Tive uma ideia. Agora a gente tem que entender assim, que antes de ter a ideia, a gente percebe o quê? Um mundo caótico, né? A
terra sem forma e vazia, né? A terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Ou seja, você vê um mundo caótico, uma terra caótica, sem vida, sem nada. Né? Professor Pardal, ele falou. Ah, você tá aí vivo, né? Você tá vivo. Tá vendo como é que você faz falta pro Alessandro? Tá vendo? Valeu a bronca. Eu vou dar uma bronca no você. Vou despedir o você. Professor Pardal, obrigado, evangelista Alessandro, né? E aí vinha aquela lampadinha em cima, né? Tipo, tive uma ideia. Ou seja, a gente percebeu o quê? Que Deus poderia ter deixado a terra do jeito que estava, né? Deus poderia ter deixado a terra do jeito que estava. Estava destruída. Ele fez perfeito. Ele arrumou, fez tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? E aí, de repente, toda aquela destruição que nós não vamos falar hoje, tá bom? Nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas há aquela destruição toda. E aí, o Espírito de Deus, né? A Bíblia diz o quê? Que o Espírito é a lâmpada, né? Do homem, né? O Espírito é a lâmpada do homem, tá? Se eu não me engano, é Provérbios que fala isso. É verdade? Então, é interessante que Deus falou assim, eu posso deixar desse jeito ou eu posso transformar, eu posso chamar... Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Põe na telinha aí para mim, amor. Né? Então, Provérbios 20, 27. Que o Espírito é a lâmpada do corpo. Portanto, inclusive a Bíblia diz, né? Que se os nossos olhos forem bons, não dizendo a respeito dos olhos, se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Está falando do Espírito. Amém? Não dos olhos. Porque os olhos não enxergam para dentro. Os olhos enxergam para fora. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência é o discernimento humano. Revelam tudo o que se passa no corpo. Coisa linda, né? Olha lá. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Né? O Espírito de Deus é a lâmpada de Deus. E viu aquela situação, né? E Deus poderia dizer assim, deixo do jeito que está, ou eu arrumo, organizo de novo, né? Que bagunçaram, né? É assim, né? Deus faz a casa bonitinha, arrumadinha, aí vai lá alguém e desarruma a casa. Aí Deus vai lá e arruma de novo a casa. Seria mais ou menos isso, né? Aí, nota que ele começou a colocar tudo no lugar de novo. Aquela luz era uma ideia de Deus. Deus teve uma ideia. Vamos arrumar, né? Projeto. Deus tem um plano para executar. E o plano começa quando? Antes de ser construído todas as coisas. Não havia terra, não havia universo, não havia planetas, não havia nada, né? Então, Deus teve uma ideia. E essa ideia de Deus era sobre os ombros dos homens, né? Deus falou assim, não, peraí, eu vou fazer um projeto, eu vou fazer uma casinha aqui, né? Eu vou fazer uma terra, um planeta, né? E eu vou criar o homem, eu vou colocar o homem, eu vou deixar o homem ali, né? Para cuidar da terra. Porque é chato, pensa comigo, é chato. Você construir uma baita de uma casona, e tem gente que faz isso, né? Constrói uma baita de uma casona e mora sozinho. Tem casa aí com 28 cômodos. A pessoa não vai morar em 28 cômodos, vai morar num quarto, vai dormir num quarto só, mas ela tem 28 quartos, né? É chato, esquisito, né? Estranho. Quer ostentar, quer mostrar para os outros que tem, né? O que Deus fez? Deus fez uma casona, né? E falou assim, bem, eu quero compartilhar com a minha criação, eu quero criar o homem e mostrar a minha glória, a minha beleza, né? É assim que Deus faz. Mas Deus ostenta. Deus quer amigos, Deus quer pessoas do seu lado, Deus quer partilhar, né? Com pessoas, não é verdade? Importante.
a gente estar comentando sobre isso. Agora vamos voltar no texto de Efésios, tá? Vou repetir, né? Mesmo, o versículo que nós lemos foi lá do A, mesmo antes de criar o mundo. Então, ou seja, o projeto, o plano de Deus foi antes do homem, foi antes de criar o homem, né? E antes de criar o homem, Deus criou o quê? A terra. E quando Deus criou a terra, nós tivemos um problema. Isso é o que eu creio. Você pode, na teologia, procurar outra coisa. Mas olha, no livro de Lucas, capítulo 10, a Bíblia diz assim: eu vi Satanás cair. Né? Jesus era o quê? Um anjo também, na presença de Deus. Era o próprio Deus. Era a glória de Deus. Né? E se Satanás caiu, Deus não viria? Por que Deus não viria? Então Lucas capítulo 10 diz: eu vi Satanás cair. Né? Então quando ele caiu na terra, ele deformou a terra. Aí você vai perceber que a terra era sem forma e vazia. Né? Por quê? Porque uma estrela poderosa caiu do céu. Que estrela é essa? Lúcifer. Né? É o que eu penso. Você pode pensar de maneira diferente, você tem liberdade de pensar de maneira diferente. Mas agora, veja bem, o mundo está de volta no lugar, as coisas estão de volta no lugar, a água no lugar, a terra seca, né? Deus colocou tudo no lugar bonitinho, né? E aí, a Bíblia diz no versículo 4, lá do B, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Né? Aí você vai entender, puxa vida, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Presta atenção, porque é muito importante pautar isso para a gente entender. Olha, presta atenção, olha o mistério. Olha o mistério. Deus nos amou. Você nem existia. Ele te amou antes de você existir. Aí você vê lá Romanos dizer, né? Deus amou o mundo de tal maneira... Né? Não é assim? Olha lá, Deus nos amou antes, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Aí você fala, peraí, em Cristo? Palavra. Observa que Deus começa a organizar as coisas, colocar as coisas no lugar, porque ele tinha um plano. Qual é o plano? Era com o ser humano, é com o homem. Mas as coisas estavam fora do lugar, é como se tivesse um quarto desarrumado e a criança vai chegar... E ele organiza o quarto. Para que a criança chega. O homem ainda não tinha a existência do homem não existia. Mas Deus já amava. O projeto de Deus era o quê? Era o homem. Deus tinha um plano antes. Então ele faz um projeto. Né? E ele começa a executar. Né? Tem um professor de teologia que ele diz que Deus não fez nada, né? Aí eu fiquei brabo com ele, né? Fiquei muito nervoso com ele, né? Aí ele disse assim para mim, quem fez foi os anjos, né? Você analisar, os anjos foram feitos antes do homem, né? E interessante que você vai olhar os anjos, eu fiquei muito nervoso com ele na época, né? Porque ele jogou uma coisa sem explicar e eu achei que estava errado, né? Então, assim, os anjos, você vê que os anjos são mensageiros que executam. Vai no lugar, faz isso, tá? E diz, haja, né? Haja. Como se Deus falasse assim, faça isso, faz isso, vai isso, né? Assim? E os anjos, aí ele disse, aí ele falou, né? Foi os anjos que fizeram, foram executando, né? Porque Deus, o primeiro ponto foi a palavra usada, bara, né, amor? A palavra bara, que significa criar do nada. A palavra usada no versículo 1 do livro de Gênesis, que diz assim, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, chamou à existência uma coisa que não existia. Né? Essa palavra é a palavra bara. Né? Então, chamou a existência a terra, né? Aí você vai perguntar para mim, como que Deus
criou os anjos? Da onde saiu os anjos? Como que Deus fez? De terra não é, né? De terra não é, porque são seres espirituais. Minha esposa fez uma pergunta, né, hoje, né? E eu falei assim, olha, você não entendeu a mensagem. Não é verdade? Então eu vou te explicar. Vou explicar como que Deus construiu a humanidade, como que Deus construiu os anjos. Ele tirou uma parte dele. Tá? Uma parte dele. Hoje é muito simples você entender, né? Tira-se é molécula que fala, amor? Uma molécula, né? Tira o espermatozoide, né? Espermatozoide do homem e ele é aplicado no óvulo da mulher. Isso feito em laboratório, né? O homem faz isso. O homem, a ciência está fazendo isso. Não é um absurdo eu dizer para você, não é um absurdo eu dizer para você que Deus tirou, né? Não sei qual é o nome que dá, o DNA, não sei o que é, né? Uma célula do seu corpo e construiu, pegou a célula e foi construindo os anjos. A mesma técnica que Deus usou, que a ciência usa hoje, só que a ciência precisa, né, faz em parte, mas não faz totalmente. Deus faz totalmente, mas a ciência ela fazia em parte, né? Faz em parte, né? Ela faz com aquilo que já tem, né? Não é verdade? Faz com aquilo que tem. Se não tivesse, ela não fazia. A ciência não ia para lugar nenhum. A mesma técnica que Deus usou, se o homem que é homem, faz, Deus também, obviamente, tem muito mais para fazer. Aí você vai lembrar, eu estou aqui com os meus botões, lembrando de Malaquias, que ele diz lá no capítulo 2 de Malaquias, se eu não me engano, que ele diz assim, de um espírito, de um só homem ele fez vários, de um espírito, ele deu um pouquinho do seu espírito, está escrito assim, ele deu um pouquinho do seu espírito, né? A palavra nós, tecnicamente, por causa da ciência, nós usamos célula, né? Mas a Bíblia diz pouquinho do seu espírito. Se eu não me engano, é Malaquias capítulo 2, é isso? Tô certo? Capítulo 2, ele deu, ele fez milhões, né? Malaquias 2, de ele fez milhões, de um homem só ele fez milhões. Ele fez um homem, o primeiro homem foi um tipo de laboratório, né? O primeiro homem foi laboratório. E desse laboratório, eu posso fazer milhões. Agora desenvolva, né? Aconteça, desenrola, né? Por isso que a Bíblia diz assim, né? Crescei e multiplicai. Amém? Porque Deus fez projeto, né? Como é que chama quando é um tipo, né? Esqueci o nome aqui, né? Aliás, eu estou ficando velho já. Eu estou pensando em me aposentar. Protótipo, isso, protótipo, né? Sujeito que significa somente Deus pode, né? Olha lá. Na verdade, a segunda palavra é o verbo hebraico bara. Criado, criação. Peculiaridade deste verbo é que ele é sempre usado com Deus como seu sujeito, que significa que somente Deus pode criar. É verbo característico para a atividade criadora de Deus, né? Palavra bara, verbo bara. Criar do nada, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Chama à existência aquilo que não existe. Foi isso que aconteceu, né? Protótipo, o primeiro tipo criado. Original. Exatamente, protótipo, né? Deus fez Adão, protótipo, né? E de Adão ele viu que dava certo, então dali ele diz, agora vocês cresçam, executa, né, o meu plano, desenvolve o meu plano, vai criando, né? Vai se desenvolvendo e vai tendo aí. E aí, achou Malaquias capítulo 2? Não?
Busca lá, de um só criou muitos, né? Deu um pouquinho do seu espírito para cada um. Cadê o Alessandro? Alessandro, você está trabalhando aí, Alessandro? Você está a serviço? Você está devendo. Você está entendendo, Alessandro? Você está devendo. Devendo uma semana, tá? Cadê a Jared? Onde está a Jared? Jared também não apareceu. Vou pegar a Jared. Vou pegar a Jared, né? Cadê a minha equipe, a minha comissão? Gente do céu. Eu, o pastor Joel, não posso ficar sem comissão. Olha, veja bem. Aí eu vou ter que arrumar outros comitês aí, comissionados. Não é possível. Não estão dando conta do pastor Joel. Puxa vida. O pastor Joel dá um monte de versículo aqui, vocês não puxam? Mas que negócio é esse? Brincadeira, Alessandro. Brincadeira, que eu ainda vou gravar uma live aí na sua casa, hein? Vamos lá, gente. Né? Gente do céu, já é 11h04. Podemos continuar essa live depois? Podemos? Já é 11h04. Vamos lá. Mesmo antes de criar, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Você nem existia, mas já existia o projeto. Já existia o plano, já estava no coração de Deus concebido. Então ele, mesmo antes de criar o mundo, ele já tinha esse projeto. E esse projeto era para o homem. Então Deus amou o homem, né? Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. E quando a gente fala em Cristo, né? Ele já tinha, ele sabia que ele ia declarar, né? A palavra, né? Você vê que a Trindade está presente na criação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Achou? Veja se é isso. Vamos ver. A minha comissão tem que trabalhar, gente, porque é o seguinte, o pastor Joel não trabalha sozinho, não. Eu vou ter que, né? Vou ter que montar vocês, não é possível. Não foi o Senhor que fez isso em corpo, em espírito, ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendente consagrada, portanto, tenha cuidado, né? E seja fiel. Observa aqui que Deus está falando, que ele deu, ainda não está, olha, não foi Deus que fez um só. Eu acho que um versículo antes, em um corpo, em espírito, ou tem uma outra versão que fale, ele deu um pouquinho do seu espírito. Diz exatamente assim, um pouquinho, um pedacinho, né? Um poucochinho do seu espírito. É a mesma coisa que a ciência faz hoje, né? Lógico que já está pronto, né? Já está pronto no ser humano, no corpo humano. A célula, né? É a célula que fala da mulher, né? O óvulo da mulher e o espermatozoide, né? Então que une os dois, né? Para gerar mais um serzinho, né? Mais um serzinho. Ai, Jesus. Então vamos lá. Ele nos predestinou para sermos santos, sem culpa e diante de Deus, né? Aqui o Senhor está falando da consciência. Aqui já entra a consciência, para sermos santos e sem culpa diante dele. Amém? Então, Deus nos criou de uma forma simples, mas maravilhosa. Versículo 5, ele nos predestinou para si, né? No projeto de Deus, Deus criou todos nós para ele, né? Compartilhar, para ser amigo, para conversar, para papear, né? Que até Deus, nesses dias nós ministramos, né? Até Deus tem saudade, né? Ele não quer viver sozinho, Deus não quer, por isso que ele criou, porque senão ele não criava, ficava sozinho, né? Deus quer companhia, Deus não quer ficar, tá certo que Deus é tão maravilhoso que não tem isso, né? Mas assim, solidão, né? Viver em solidão, né? Então ele quer esse companheirismo todo, essa coisa, ele cria para ele, né? Não é verdade? Quando você cria alguma coisa, você utiliza dessas coisas, né? Você faz um violão, você vai utilizar do violão, faz uma cadeira, né? Ou coisas do gênero, né? Bem, nós vamos ficar por aqui e à noite
nós vamos continuar, tá bom? Plano de Deus. Porque as horas já se foi. Amém? Deus abençoe vocês, né? E nós, à noite, nós vamos estar falando de novo. Tá? Vamos colocar parte 2, né, amor? Parte 2, né? Plano de Deus, parte 2. Parte 1 é de hoje. Nós vamos conversando, batendo papo, né? Compartilhando as coisas de Deus. Para isso eu fui criado. Todos nós, né, fomos criados. A gente não entende isso? Você não entende isso? Pois é. Deus quer que tudo que Ele fez seja falado, seja ensinado para todas as pessoas. Nós vamos continuar lá, tá? Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, te agradecemos, meu Deus, e te louvamos, Senhor, por cada vida nesta manhã, por a oportunidade de estar orando, meu Deus, comunicando contigo e com os santos, meu Deus, a sua palavra. Senhor, meu Deus, essa comunicação contigo nos gera comunhão, Senhor, intimidade. A nossa comunhão, Senhor, essa comunicação com os santos, com a igreja, com o teu povo, Senhor, nos gera, Pai, serviço. Ó Senhor, e a tua palavra diz que aquele que ama o teu irmão, Senhor, deve ensinar a sua palavra. Querido Deus, estamos aqui para ministrar. Ó Senhor, e ao término dessa live, queremos abençoar, Jesus, nessa campanha que nós estamos fazendo de oração. Ó Senhor, profetizando, Senhor, aos olhos de muitas pessoas, Senhor, o que nós falamos não tem efeito nenhum. Mas aos seus olhos, meu Deus, que o Senhor disse, colocarão as mãos sobre os enfermos, os curarão, orarão, é a oração da fé, levantará o doente, profetiza, os ossos secos se levantará, né, Senhor? Então, é o que o Senhor diz. Para o homem é loucura, para Deus é um grande efeito, Senhor. É o cumprimento, é o desenrolar do teu plano, da tua vontade. Senhor, e eu prefiro crer, Senhor, em Ti, na Tua palavra, do que crer, Senhor, meu Deus, naquilo que dizem, ser humano, vazio de Deus, sem entendimento de Deus, que não entende a Deus, Senhor, influencia outras pessoas para não entenderem, dizendo que é loucura, que é bobagem. Mas eu preferi acreditar, eu abracei o Senhor e eu prefiro acreditar na Tua palavra. Senhor meu Deus, nós queremos abençoar então, Senhor, a partir de agora, Senhor, queremos abençoar, Senhor, os nossos irmãos que estão na live, que estão, Senhor meu Deus, nos assistindo, que estão, Senhor meu Deus, acompanhando, ó Senhor, essas simples palavras, Senhor, de homem, mas recheadas, Senhor, com o espírito de poder e de autoridade de Deus. Senhor meu Deus, nesta manhã nós oramos pelos lares dos teus filhos, famílias, meu Deus, irmãos, ó Senhor, os que estão bem, estão saudáveis, estão superando todas as coisas, estão confiantes, esperançosos do Senhor, mas também aqueles, Senhor, que estão vivendo, Senhor, dificuldades, lutas financeiras, espirituais, ó Senhor, no corpo, na saúde, muitas pessoas estão vivendo, Senhor, que essa palavra, que a palavra, Senhor meu Deus, que gerou, ó Pai, um dia, ó Senhor, o mundo do nada, Senhor, vem, a palavra bara, Senhor, vem acontecer, Senhor, na vida dos teus filhos. Esta palavra, Senhor, de organização, meu Deus, que é a ideia que Deus teve, venha, Senhor, acontecer na vida, Senhor, de cada um, Senhor, que crê. Porque através da fé, Senhor, meu Deus, as portas se abrem, as ideias, Senhor, meu Deus, com certeza se expandem. E a nossa melhor ideia, Senhor, a nossa melhor ideia é ter o Senhor. Senhor, meu Deus, nesta manhã nós oramos pelos nossos familiares, pela minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, sobrinhos, ó Senhor, primos, ó Senhor, meu Deus, sobrinhos, netos, todos eles, meu Deus, alcança com a tua sombra, com a tua bondade, em nome de Jesus. Não é porque eu oro, não, Senhor, é porque a tua palavra diz. Se a sua palavra diz, e se as pessoas acreditarem,
Então, Senhor, haverá uma comunicação, uma junção, Senhor, da fé e do teu desejo, e acontecerá o milagre. Deus eterno, nesta manhã também eu oro, Jesus, pelos pastores, igrejas espalhadas por este mundo afora, a nossa igreja, Senhor, no singular, a nossa igreja. A igreja que prega a tua palavra, que se une à tua palavra, se une à verdade, se une, Senhor, à tua grandeza, meu Deus. Busca a revelação. Senhor, tem sede, desejo de aprender, meu Deus. Essa igreja, Senhor, que não fica, Pai, só no blá blá, mas essa igreja, Senhor, que realmente, Senhor, meu Deus, entra com ousadia na tua presença, no reino, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã eu te peço, Deus eterno, venha, Senhor, com o teu Espírito sobre as nossas igrejas, sobre os pastores, os bispos, os apóstolos, Senhor, os evangelistas, Senhor, os missionários, profetas, enfim, Senhor, toda a terra encha da sua glória através, Senhor, de homens e mulheres, Senhor, que rios fluem do seu ventre, boca, Senhor de Deus, boca, Senhor, nesta terra. Em nome de Jesus. Nós oramos para os hospitais, para os médicos e aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor o alcance, que eles tenham a oportunidade, Senhor, de conhecer o Senhor, que eles possam, Senhor, sair e reconhecer que Deus é o único que pode, Senhor, salvar e libertar. Não é o dinheiro, não é seus respiradores, não é os médicos, Senhor. Tudo, Senhor, pode fazer parte a partir do momento que a sua vontade, o seu gosto, Senhor, se afina, Senhor, meu Deus, na direção dessa pessoa que crê. Pai querido, nós oramos, Senhor, para o nosso Brasil, nosso presidente, nossos poderes, governadores, Pai, prefeitos por esse Brasil afora, esse Brasilzão abençoado, Pai. Senhor, meu Deus, nós profetizamos, Senhor, que este Brasil será o celeiro do mundo, Senhor. Celeiro de pastores, de missionários e também de comida, Senhor, para sustentar a humanidade, Pai, como já tem sustentado. Senhor, meu Deus, eu oro, Senhor, para o nosso planeta, para os governantes mundiais, para que tenham juízo, para que se submetam, Senhor, ao reinado do Senhor. Em nome de Jesus te peço, Senhor, fica conosco e nos abençoa. Abençoa aquelas pessoas, Pai amado, que estão, Senhor, ó Deus, pedindo oração, Pai, porque creem que o Senhor pode fazer grandes coisas. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Eu te agradeço, Senhor, pela sua presença, pela sua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa, da minha família, Senhor, da nossa igreja. Abençoa, Senhor, a igreja no Jaraguá, no Jardim Jaraguá, o núcleo aqui na Sé, Senhor, que logo estaremos reabrindo, Senhor, para estarmos comentando e falando da palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, por todas as coisas. Fica com os teus filhos e fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, meus queridos, amanhã é domingo, nós não teremos live, né? Vocês já sabem. Teremos o culto presencial, né? Então, à noite o pastor descansa. O pastor está meio cansado, né? O pastor vai descansar à noite. Conforme os cultos vai acontecendo, nós vamos cancelando as lives, né? Mas nós vamos estar sempre nas lives. Um dia, ou 2, ou 3, ou 4, né? Começamos semana inteira, de domingo a domingo. Começamos o culto presencial, já cancelamos no domingo, né? É o único dia que nós estamos fazendo no culto, né? E quarta-feira também, começamos o culto, cancelamos a live. Então, quarta e domingo já está certo no Jaraguá e nós estamos cultuando o Senhor juntos, né? Mas temos as lives, né? Porém, nós vamos estar começando os cultos lá no Jardim Jaraguá nas terças e nos sábados. Cancelaremos as lives. Depois nós teremos o culto aqui na quinta-feira, cancelaremos as lives, tá bom? Então o pastor vai ter o culto à noite, sem as lives nem da manhã e nem da noite, tá bem? Deus abençoe. E você que quer, né, ouvir essa mensagem de novo, é só entrar lá no YouTube, né? Assinar para nos ajudar. Nós precisamos de 1000 inscritos
E nós vamos ter aí no YouTube diretamente, né? Vamos estar transmitindo diretamente, se você nos ajudar, é claro, né? Pelo YouTube nós estaremos transmitindo essas mensagens, essas pregações, para que você aprenda, para que você realmente desperte e para que Deus faça uma grande obra na tua vida. Amém? Paz do Senhor, paz seja convosco, paz de Deus, né? Nem dei um abraço aqui nos nossos irmãos, né? Deixa eu ver aqui, né? Se tem mais alguém, né? Vamos lá. O Zequinha, o Reginaldo, eu não lembro do Reginaldo Barbosa. Um abraço, pastor. Amém, Reginaldo? Depois nós conversamos mais, né? Eu quero lembrar de você, né? Que é a cabecinha do pastor, né? Tá bom? Abraço grande, meu querido Reginaldo Barbosa. Deus abençoe, tá? Olha, Reginaldo, às 10 da manhã e às 10 e às 8 da noite. Ok? Marcado? Legal, bacana. A irmã Lourdes Fontes, né? Esteve com a gente também. Evangelista, já falamos, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Acredito que não, né? Mas fica aqui um abraço grande desse teu servo. Se você quiser, né, seguir a gente e aprender da palavra, eu vou te levar, como vou dizer que nem o apóstolo Paulo, né? Vou te levar para um lugar mais excelente, que é a presença de Deus, tá bom? Deus abençoe e até à noite, se assim Deus nos permitir. Amém? Paz e graça.